O Opinião Pernambuco está de volta com o tema História de Recife e Olinda. Vem fazer um registro aqui de Nelly e Paulo. Ele dá um parabéns pela escolha do tema e também aos convidados. E aí, entre os nossos convidados, tem o Zé Luiz da Mota Menezes, que no bloco anterior disse que queria continuar, não foi? Se refere ao jornalista que esteve aqui e nada encontrou do período holandês, o período do Países Baixos. Quem é que, por exemplo, suspeita que o Pátio do Livramento e até o Forte de Cinco Pontas havia um canal aberto no chão com água? Que esse canal, quando chegava na entrada do Pátio do Livramento, se voltava na direção oeste e atingia o Rio Capibaribe. E na direção leste atingia o Grande Hotel, passava ao lado do Grande Hotel. Quem, por exemplo, suspeita que trouxeram casas pré-fabricadas em madeira, utilizando para fechamento tijolinhos estreitos, como se fossem pequenas peças de sabão? Quem suspeita que nós temos pinturas mostrando casas holandesas junto a casas portuguesas? E não suspeita porque elas desapareceram. A guerra holandesa, ou a guerra contra os holandeses, tem uma feição política, uma feição econômica, mas ninguém pode esquecer o aspecto religioso. Mesmo porque, apesar da tolerância dita de Nassau, essa tolerância permitia aos católicos celebrar dentro das igrejas fechadas. Permitia aos judeus ter as suas cerimônias. Mas, antes que tudo, o modo de viver, o modo de morar, contrariava toda a tradição portuguesa no Brasil de viver e morar. Então, quando os holandeses são retirados ou afastados, a memória até das frentes das casas, tudo desaparece. Aterram-se os canais. O Canal Grande, que eu me referi há pouco, que ia na Pátio do Livramento, uma parte dele é cedido para a igreja. A igreja dos franceses, calvinistas, é cedido para a Companhia de Jesus. O baluarte do Rosário é para a igreja do Rosário. Então é como se marcasse o chão com a presença da religião. Carlos, e por que diante de tanta intolerância ainda se conseguiu preservar a primeira sinagoga das Américas? Aí é que está, porque aquela parte da antiga Rua do Judeu, para vocês terem uma ideia, essa perseguição religiosa foi tão grande que acabou o calvinista, vem o cristão, vem o católico, né? Então essa coisa fica bem clara, inclusive na guerra, né? A gente vê, por exemplo, em Tabocas, quem lutou praticamente foi o padre, botando o pessoal, levantando o pessoal na base da fé, né? Quer dizer, a questão religiosa foi realmente muito forte, ao ponto de a Rua do Judeu depois passar a Rua do Bom Jesus. Então, aquela área ali, ela não foi afetada pela reforma urbana do Recife, do início do século passado. Então, a gente só vai ver essa modificação dessa parte mais para o centro, o que tenha como espinha dorsal ali a Marquês de Olinda, que era a Rua da Cadeia, né? Então, porque o Recife tem uma coisa interessante. O Recife, que era uma lingueta, né? Ela foi com o tempo aterrada pelas beiras, né? Então, com o tempo, ela ficou sendo como se fosse uma bacia, né? Então, o que acontecia? Quando chovia, ficava um Deus nos acuda, né? Aquela lama, aquele coisa insalubre e tudo mais, né? É quando se refere um crônico da época, dizendo que parecia pocilga, né? E que eles viviam em amontoado, na maior densidade demográfica que já se teve, inclusive, até hoje. Então, o que é que acontece? O bairro do Recife, ele sofreu essa reforma a partir do início do século XX. 1909. Hein? 1909, né? Início do século XX, né? Então, quer dizer, isso tudo fez com que o bairro realmente mudasse suas características urbanas. Ok, nós tivemos aí muitas perdas, né, por conta dessas questões que foram colocadas pelo José Luiz e pelo Carlos, mas ainda continuamos tendo perdas. E perdas, no momento atual, se dão principalmente por conta da especulação imobiliária, da verticalização da cidade, que são questões bem contemporâneas, mas que nos preocupam muito. Eu gostaria de ouvir a tua opinião, Dirceu, sobre isso, sobre esses grandes projetos, a exemplo das Torres Gêmeas, que foram erguidas ali no bairro de Santo Antônio.
Na verdade, esse tipo de processo de verticalização, se a gente for analisar a rigor, historicamente, ele sempre preocupou os filhos de sua época. Então, quando se construiu a Guararapes, houve um debate intenso em torno da construção da Guararapes, se a verticalização seria uma boa coisa, se não era. É claro que a gente tem que pensar e refletir muito bem sobre os custos e benefícios e de quais áreas vai se tratar essa verticalização. Então, se eu for lhe dizer, a minha opinião sobre isso, eu vou ter que lhe dizer, é preciso que a gente analise as circunstâncias específicas de cada situação para perceber esses ganhos e essas perdas. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta e que a gente pouco tratou aqui é pensando também o que rebate na forma de habitar, na forma de construir, na forma da gente utilizar o espaço urbano da cidade, seja em Olinda, seja no Recife, é que existe uma constituição social muito complexa dentro da cidade. Se a gente pensar a quantidade de pessoas escravizadas que vieram da África, que foi uma quantidade infinitamente superior da pequena quantidade de holandeses que chegaram aqui, esse tipo de composição social é fundamental para a gente pensar como é que a cidade ela foi se estruturando, né? Zé Luiz, como conviver com o progresso e preservar essa história tão bonita que a gente tem? Veja só, a cidade é construção de todos nós. Só que todos nós, ao longo do tempo, temos gostos diferenciados. E, por outro lado, no desenrolar desse tempo histórico, houve mudanças tecnológicas acentuadas. Nós não inventamos o arranha-céu. O arranha-céu surge como uma solução de ocupação de um menor espaço no solo e uma maior conquista nas chamadas ruas verticais. Então, quando você cria a grande frase ornamento é crime ou delito, está se pensando em remover de toda a edificação, que é aquele caso da edificação do ecletismo do Recife, toda a decoração. E vai se trabalhar apenas com a função simples, limpa, isenta. Paralelamente, imaginem que o crescimento da população do Recife vem de 10 mil, 20 mil. O Recife, só o Recife, apenas tinha 5 mil pessoas, 5 mil Recife, não o Grande Recife, em 1817. De 1817 para 1917, nós vamos passar para 150 mil. E no século XX passamos para mais de 1 milhão e muito mais. Ora, o território do Recife é menor, não cresceu. Com isso, a solução adotada pela municipalidade, pelas câmaras, foi aceitar aquilo que vinha de fora. Imagine que o Recife existe, paralelamente nós temos Nova York. Então, a convivência do antigo e do novo é uma convivência de bom senso. Mas é preciso muita resistência ainda, muito grito da sociedade, né, para não acontecer desmandos, situações extremas como a gente tem percebido não apenas aqui no Recife, mas em várias cidades do Brasil inteiro, não é? Exato, mas o que me parece é o que me parece presidir essa questão entre o hoje e o ontem, entre o que eu gosto e que os mais antigos ainda gostam e o que os novos desejam, é essa questão da relação do bom senso entre os objetos diferenciados. Certo. É para isso que existem também os institutos históricos e os movimentos sociais, né? Então, é necessário que haja uma unidade, uma união de todos os sentidos, de todas as forças. Eu me preocupo agora já, Dirceu, com o nosso tempo. Tem uma pergunta que eu queria passar e a gente só tem mais 1 minuto e meio para terminar o programa. A pergunta é do Fred Bonato. Ele pergunta como era a organização escravocrata do Recife e Olinda e o que aconteceu com os índios que estavam ali. Então, se der para a gente responder, você responderia, Carlos, bem rapidinho? Pode ser. Olha, veja bem, aí é questão da época, né? A época, porque o Recife, na realidade, esse pessoal escravocrata ficava mais na parte de engenhos, né? Os escravos que viviam em casas eram um pouco de outro tipo de escravo.
Os índios, logo de início, eles foram enxotados, né? Quer dizer, eles foram para dentro do continente, né? E na época holandesa, então, por incrível que pareça, o índio estava mais ligado ao holandês do que ao brasileiro. Esse negócio de não, porque tinha Felipe Camarão, essas coisas todas. Mas o holandês, normalmente, quando ele ia para a guerra, ele levava uma quantidade imensa de índios. Né? Ok, Dirceu, suas conclusões finais, aproveita e coloca em 2 frases aí o que você tinha pensado dizer. Tá, que para a gente olhar para essa cidade, é preciso a gente não esquecer os 400 anos, se a gente quer planejar o futuro, se a gente quer planejar essa cidade para 500, para 1 milênio, a gente não pode esquecer os 480 anos que matizaram essa cidade. Então, pensar no que existe hoje é pensar naquilo tudo que foi construído. Então, pensar quais são as reservas imobiliárias que existem, que podem ser reutilizadas, ao invés de pensar na construção de novos espigões nessas áreas, é pensar nesse estoque imobiliário que existe. Ok, a gente agradece a participação de todos vocês. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.